Bom dia então, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de metodologia científica. Aula de hoje sobre escritas de relatórios técnicos científicos, né? Como vai estar organizada aí a aula de hoje? Primeiro a gente começa com instruções sobre o seminário, tá? Vou comentar antes de dar início mesmo, eu vou dar início sobre algumas instruções sobre o seminário. A seguir, eu passo a definição, né, de escrita científica, a estrutura textual para um relatório e vou apresentar uma série de erros comuns, tá? Exemplificando alguns erros que a turma comete aí quando vai escrever relatório. Então, vou distribuir e apresentar isso também. E deixo aí também algumas referências no final. Bom, então, primeiro de tudo, as instruções para a apresentação dos seminários, tá? Então, vocês devem ter acompanhado lá no SIGA que durante a semana aí, né, após a aula, eu abri aqui fui chamando grupo por grupo aqui na sequência estabelecida lá pelo SIGA para a escolha dos textos a serem apresentados. Então, a gente tem aí o grupo XA, que é responsável por elaboração do vídeo de apresentação, e nós temos o grupo XB, que é responsável pela argumentação, que é a promoção da discussão sobre o texto. Então, o grupo, não interessa ali se vai ser o grupo 1, 2, 3, 4, que só está mudando o texto. O que vocês vão ter que fazer aí para mim? Então, o vídeo ele tem que ter uma duração de 13 minutos e meio a 15 minutos. O formato do vídeo deve ser MP4, e mesmo com as edições, efeitos, caso alguém coloque, o vídeo deve ter o tamanho máximo de 90 megabytes, tá? A entrega do vídeo é por e-mail, então vocês, o grupo, me encaminham o e-mail, porque é só um grupo que faz essa atividade por semana. Então, a entrega do vídeo de apresentação deve ser feita por e-mail. Já o grupo B, que é o responsável pela discussão, tá? Ele tem que promover um debate com duração mínima de 25 minutos. Então, a partir que começar o Está Valendo, vocês terão que sustentar aí o debate sobre o texto por 25 minutos ao vivo aqui, que aí não é mais gravação. Então, vocês têm que providenciar técnicas para interação com a turma. E a turma tem que participar, a turma precisa participar, senão a coisa não vai acontecer. Então, vocês podem utilizar qualquer ferramenta digital, interativa ou não, e o objetivo dessa atividade é promover a discussão do texto. Então, o texto está falando sobre ciência, você vai promover a discussão de acordo com o texto ali, direcionado pelo texto. Lógico, preciso ficar 100% preso ao texto? Não, não preciso. Posso buscar material complementar? Posso. Então, o desafio é esse. Mesmo sem a gente ver o rosto e ter essa interação visual entre uma pessoa e outra, porque nós estamos no ensino remoto, mas promover ainda assim a discussão sobre o texto. Ambos os grupos, tá? Então, tanto o grupo XA quanto o grupo XB, né? Então, o mesmo grupo ali que está apresentando, eles têm que me entregar uma análise crítica do texto, no tamanho máximo de 2 páginas. Então, quem fez o vídeo e quem vai defender, somente esses 2 grupos, então só o texto, estou apresentando o texto 3, os grupos responsável pela apresentação, os grupos responsáveis pela argumentação ali do texto, tem que me entregar uma análise crítica do texto que você está trabalhando, tá? A única restrição ali que tem é que essa análise crítica ela pode ter no máximo 2 páginas, tá? O envio dessa atividade é via plataforma Teams. Ficar atentos aí, tá? Porque eu vou pesar a mão para quem errar data e errar horário. Ficar atento aos prazos para entrega, data e horário. Então, não viva com emoção. Não deixe para entregar o negócio nos 5 minutos finais. Que se sua internet falhar, você será penalizado. E os demais grupos? Os demais grupos vão avaliar, tá? Então, vocês também vão avaliar e fazer para mim uma análise crítica. Só que a análise crítica que os demais grupos vão fazer não é sobre o texto,
mas sim sobre o vídeo enviado e disponibilizado da apresentação. Então o grupo 2A fez o vídeo dele. Eu vou subir esse vídeo, vou deixar o link, como eu estou deixando sempre lá no Siga A. Toda a turma deve assistir esse vídeo e cada grupo, tá? É uma atividade por grupo, deve fazer uma análise crítica da apresentação do grupo XA. Então toda semana vocês vão avaliar o vídeo entregue, exceto se o vídeo for seu. Se o vídeo for seu, você não, do seu grupo, você não vai avaliar o vídeo, tá? Aí que se o vídeo é seu, você não precisa entregar essa análise de vídeo. A mesma coisa para o grupo XB, tá? Então, a semana que você está apresentando, seja o envio de vídeo, ou seja, fazendo a discussão, nessa semana a única atividade que você me entrega é essa atividade aqui, ó, a análise crítica do texto mesmo. Pronto. Já os demais grupos que não estão diretamente relacionados com esse texto, eles fazem a avaliação do vídeo enviado pelo colega. Então, vocês fazem uma análise ali para mim, tamanho de uma página. Entrega via Microsoft Teams também. Eu deixo lá, eu abro a atividade toda semana. Ok? Alguém tem dúvida quanto a essas instruções aqui para o seminário, já que agora todos os grupos estão estabelecidos, né? Professor, então eu tenho uma. Sim. Então, por exemplo, todo mundo que for apresentar, o pessoal vai avaliar e de todo dia a gente tem que enviar um vídeo? Se o seu tema é apresentação, se você ficou responsável pela apresentação, o seu grupo ele é o A, você tem que enviar o vídeo. O seu vídeo que você enviou, o restante da turma vai avaliá-lo. Ah, tá. E o Douglas também está perguntando, ele é do meu grupo, se esse tipo de ferramenta a gente pode dar uma sugestão na hora do debate. Hã? Não entendi a pergunta. Na hora do debate, na hora que a gente for avaliar, se a gente pode dar sugestão ou não. Sobre o quê? Dar sugestão? Aqui. Uai, a atividade é sua. Você pode fazer o que você quiser. Em termos de sugestão, de como conduzir o debate, vai caber ao grupo decidir. Nisso aí eu não vou interferir, não. Eu vou avaliá-los, mas compete ao grupo conversar e adotar a estratégia para promover a discussão do texto. Se vocês vão emitir opinião, se vocês não vão emitir opinião, fica a critério do grupo. Não tem problema nenhum quanto a isso, não. Tá? Deixa eu começar pela Natália ali. Pode usar o Drive, ô Natália. A sua pergunta aqui é sobre o e-transfer, né? O e-transfer ou o Drive. Eu prefiro que manda pelo Drive, para mim é mais fácil de baixar. Tá certo? Então, caso alguém... Como o vídeo ele vai ficar maior do que o que pode ser enviado, faz o envio para mim via Google Drive. Ok? Outra situação também vou deixar vocês enviar, vocês mandam o link pelo Google Drive que eu baixo por lá, vai ser mais fácil. Deixa eu começar aqui das perguntas, espera aí. Deixa eu voltar aqui pro chat que tem um monte de pergunta aqui. Então, primeira foi a da Natália, agora a do Douglas. Ferramenta, Douglas, tem que fazer pesquisa. Tem um monte de ferramentas. Você pode basear nessa ferramenta interativa. Você pode fazer isso através de slides, você pode utilizar esses sites interativos como o Kahoot para você fazer isso, tá? Então você tem alguns sites que te permitem fazer isso, montar um questionário para que você guie, tá, a discussão. O objetivo dessas ferramentas não é simplesmente ver o visual. A questão é que esse material que o grupo montar, ele sirva de guia para a promoção da discussão. Ok? O objetivo das ferramentas interativas é essa. É servir de guia para o grupo. Orientar a turma na condução da discussão. Então ele serve como somente um guia. Então tem que fazer uma pesquisa aí. Hoje eu sugiro o slide ou então eu sugiro aí o Kahoot. Ok? Beleza, dá sugestão. Outra coisa, vai ter...
Natália, vai ter um roteiro para avaliação? Sim, eu vou na próxima aula. Nossa, eu vou falar sobre a apresentação. Então, como deve se proceder uma apresentação? Então, eu ensino a fazer essa apresentação na próxima aula e a partir dessa aula vocês vão ter um guia. Não um guia por escrito ali de como proceder, mas vocês vão saber quais itens avaliar na apresentação. Certo, Natália? Então, a partir da próxima aula, vocês recebem uma instrução aí sobre como fazer, né, a apresentação. Uma apresentação não para o meu trabalho, mas uma apresentação para qualquer evento que vocês tiverem que apresentar. E a partir dessas instruções, vocês têm, então, orientações sobre o que avaliar, sobre como avaliar. Tranquilo? O Douglas aqui, então, entendeu? Então, não tem mais. Douglas foi... gente, meu chat que estava travado, por isso que eu não estou acompanhando vocês. Na parte de poderes que estão fora do texto, pode ser na apresentação ou também só no debate. Natália, fica aberto a critério do grupo, tá? O texto, ele traz um tema, tá? O objetivo de vocês não é ficar restrito, do trabalho não é que vocês fiquem restrito ao texto, é que vocês debatam aquele texto. Lógico, tá? Vou abrir um respaldo aqui. Lógico que vocês devem estar presos ao tema do texto, com foco principal no texto enviado. Mas se você fez uma pesquisa e está completando a sua discussão, esse complemento ele pode vir tanto no vídeo quanto durante o debate em tempo real. Então você tem as duas opções para você poder trabalhar esse material complementar aí para te auxiliar no texto, tá? Mas lembrando que, pensando em termos de porcentagem, 75%, seja do debate ou da discussão, ele deve estar restrito aos temas do texto, ao texto principal enviado. Uns 25% você pode usar aí de material suplementar? Ok, pode. Só não vá confundir e tornar um material suplementar que você achou, né, pesquisou e achou, mais importante que o texto enviado. Adriane, aqui a pergunta da Adriane, deixa eu abrir aqui, vai ser do vídeo ou tem que falar sobre o próprio texto? O debate não é sobre o vídeo, tá? Quem vai promover o debate é sobre o texto. O vídeo ele vai te dar um suporte, tá? Por isso que tem um grupo da apresentação. Então, Adriane, o debate deve ser sobre o texto e não sobre o vídeo do colega. O objeto de estudo aqui é o texto, tá? E não o vídeo do colega. Então, o seu debate deve ser guiado pelo texto que o grupo escolheu para trabalhar. Miller, o vídeo é livre ou vai disponibilizar alguma coisa? Miller, a única requisito que eu tenho para o vídeo é esse que está descrito aí no slide. Tempo de duração, formato e tamanho. O resto é por conta do grupo. Tá? Se vocês vão... igual aqui, no meu slide, no meu compartilhamento de tela do slide, vocês não me veem. Isso vocês podem ver lá pelos vídeos que a gente tem que eu disponibilizo no Cigarra. Porém, na outra tela aqui do Teams, vocês estão vendo a minha câmera. Então, por exemplo, é escolha do grupo, tá? É uma decisão tomada pelo grupo. Se vocês vão fazer a apresentação e colocar um quadradinho aqui para aparecer a tela, a webcam de quem está falando, esses tipos de decisões, ou se vocês vão fazer uma configuração da animação ao vídeo, isso é o grupo que decide. Eu não vou interferir nisso daí não. Desde que respeite o tempo mínimo, o tempo máximo, o formato e o tamanho, tá? Só chamar a atenção por questão do tamanho. Porque se você começa a fazer muita coisa no texto, colocar muito efeito, o tamanho do vídeo dispara. Vocês vão ter problema para pôr o vídeo dentro do tamanho ali solicitado. Então, cuidado com o retrabalho aí nesse sentido, ok? Deixa eu ver... Ô Eric... Eric, as datas de tudo se entregue em relação ao seminário, sim, tá? Em relação ao seminário, sim. Todos os grupos, as datas principais dos grupos estão lá. Então, por exemplo, vamos falar aqui que o grupo
um vai entregar, é só exemplo, tá, gente? Eu não lembro aqui a tabela de cor, não. Então, vamos falar aqui, o grupo 1 vai entregar o vídeo dia 10. No dia 10, né, dá na quinta. Então, 11, 12, 13, vamos falar lá. Dia 14 é a apresentação. Então, dia 14 teve a discussão sobre aquele tema. A partir do dia 14, eu vou deixar a atividade marcada ali para vocês me entregarem a análise do vídeo. Na verdade, a análise do vídeo ela fica para o mesmo dia 14. Porque a intenção é que vocês terminem a crítica do vídeo antes do debate. Então, ela sempre vai... Vocês vão ter como período para fazer a avaliação do vídeo aquele período entre a data marcada para envio do vídeo e a data de debate. Então, essa janela aí que vocês teriam, que seria sexta, sábado e domingo, é os 3 dias que vocês têm para poder promover a análise do vídeo do colega. Ok? Lembrando que a data de entrega, no caso aqui da avaliação do vídeo do colega, ela ocorre sempre antes da defesa do grupo. Então, antes da discussão, vocês têm que me entregar a avaliação do texto. Certo, Eric? Natália, ok, é só uma ponderação sua, não vou comentar ela aqui não. Mas fica à vontade, só cuidado para não desviar do assunto aí e perder o material que foi enviado. É só a dica que eu deixo aí. Mas pode completar, pode introduzir isso aí durante o texto. É até bom para enriquecer o texto que a gente tem. Lucas, tá me ouvindo? Tô, quem tá falando agora? É a Loren. Sim, Loren. Deixa eu tirar só uma dúvida, ver se eu entendi direito. No caso, eu sou do quarto grupo. Quarto grupo A. Aí, no caso, eu vou ter que fazer um texto avaliando o vídeo do primeiro grupo e o texto do primeiro grupo? Não. Você vai ter que fazer o texto avaliando. Então, o seu grupo é o 4 que você falou? Você é do grupo 4? O seu texto é o 4? Então, para todos os demais, então, texto 1, texto 2, texto 3, texto 5 e texto 6, você envia o texto avaliando o vídeo do colega. Você não avalia o texto. Você avalia o trabalho do seu colega, que é o vídeo. É só o vídeo. Então. Só o vídeo. No seu texto, especificamente, você não avalia o vídeo, porque é você que está fazendo, você avalia, então, o texto. Mas aí, no caso, o texto seria o seu texto, o 4. Meu próprio texto. Isso, o texto que você está apresentando. Então, no dia que for o texto do seu grupo, você não avalia vídeo, você avalia o texto. Então, dos demais eu vou avaliar o vídeo, só do meu que eu vou avaliar o texto. Exatamente isso. Ah, tá, entendi. Obrigada. De nada. Alguma outra dúvida, turma? Eu posso dar início aqui à aula de relatório? Bom, se ainda assim surgir alguma dúvida, tá, gente? Pode me chamar aí nesse meio do caminho aí, tá certo? Não, a apresentação não, Natália. A apresentação não, porque é em tempo real. Aqui fica complicado da gente fazer essa avaliação. Então a gente vai avaliar só o vídeo. Ok? Bom, vamos dar início, não dá tempo de eu falar aqui sobre a escrita de relatório. Então, a aula de hoje, né, o objetivo é ensinar como escrever relatório, que é uma outra parte da atividade avaliativa que nós temos. Vou chamar a atenção, sei que o Rodrigo Alves trabalhou aqui na engenharia, né, com vocês. Provavelmente, eu tenho quase certeza que ele trabalhou, porque é um assunto que ele trabalha em português instrumental, se eu não me engano, no primeiro período. E eu vou dar uma reforçada no que ele falou, mostrando exemplos que a gente recebe aqui na engenharia, que é uma vergonha. Então, estou colocando essa vergonha nos slides aqui para que vocês não cometam esses erros absurdos. Então, primeira coisa, escrita científica, tá? Texto científico é uma produção textual, uma narrativa escrita que aborda algum conceito ou teoria com base no conhecimento científico através de linguagem científica. Certo? Nós vamos ter aqui, tá certo, dois tipos de texto: relatório técnico e o artigo científico, é o que vocês vão mexer aí para mim. O relatório técnico vocês vão escrever, o artigo vocês vão ter que estudar para fazer para mim a apresentação, a escrita, né, na verdade, do projeto de pesquisa. A definição de texto científico ela é muito importante que ela esteja claro na sua cabeça. Por qual sentido? Porque
a partir do momento que a gente sabe que a gente vai discutir isso, como ele deixa ali claro na definição, linguagem científica, significa que a gente tem um estilo específico de texto a ser escrito. Eu não estou mandando mensagem de WhatsApp, eu não estou escrevendo um e-mail para minha mãe, eu não estou escrevendo um e-mail para o meu colega ou para qualquer outra pessoa. Eu não estou fazendo uma escrita para postar em qualquer ferramenta da internet, em qualquer grupo. Não, eu estou escrevendo para um público específico, um público especializado que entende do assunto. Então, o seu nível de escrita, ele tem que ser técnico, ele tem que ser com um sentido neutro. Você está apresentando teorias, exceto na parte de discussão, tá? Exceto na parte de discussão de resultado, que ali você vai fazer uma avaliação do que você encontrou de resultado. No mais, você tem que adotar um tom neutro. Você está apresentando ou coisas que você desenvolveu ou coisas que outra pessoa desenvolveu, temas que outras pessoas desenvolveram. Então, se é a apresentação não tem certo ou não tem errado. Você vai apresentar o que foi publicado e está aceito na comunidade científica. Então, tomem cuidado com isso. Vocês vão ver os erros que vão aparecer aqui na frente. Tá? Então, como é um texto científico, isso daí tem norma técnica. O relatório técnico-científico, existe uma norma da BNT, que é a 10.719, de 2015. Ela traz toda uma regra para estruturar o relatório científico. Artigo científico, não existe regra de formatação. Por quê? Aqui na engenharia, tá? Eu sei que tem gente de outros cursos, mas aqui na engenharia, cada revista tem um padrão de formatação específico. Então, a largura da coluna, o tamanho da fonte, o tamanho que ela permite de imagem, isso é específico de cada revista. Então, quando você vai submeter um artigo, essa parte de configuração estrutural do texto, você vai lá ler as instruções da revista que você vai ler, ou do congresso, sei lá onde, e respeita aquelas regras, pronto, acabou. Você não vai ter dor de cabeça. Em relação ao conteúdo do texto, tá? Ela tem uma estrutura muito parecida, só que de forma mais sucinta, com o relatório técnico-científico. Professor, eu tenho uma dúvida sobre essa questão de relatório. Essa parte de relatório que você está explicando aí, é só para a gente fazer, em caso se for algum tipo de artigo para apresentar, ou vamos supor que eu estou no... Ou você vai falar sobre relatório, eu estou no mercado de trabalho, eu estou lá dentro da indústria fazendo relatório, tem que ser dessa forma aí também. Se você for fazer um relatório técnico-científico, é dessa forma que eu comecei a projetar aí agora, Franciele. Certo, mesmo dentro do mercado de trabalho, mesmo eu estando dentro da indústria, dessa forma. Se você quiser fazer um relatório técnico, é dessa forma aqui. Ah, sim. Ótimo. Tá? Então, o relatório ele é dividido em partes, tá? Essas partes externa, interna, suas subdivisões, tá? Isso não fui eu que criei. Isso saiu lá da norma ABNT. Então, é a norma que deve ser respeitada. Então, a gente tem capa, tem lombada, que compõem as partes externas. Tem a parte interna, que são os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Veja que você vai ler o relatório técnico em termos de estrutura agora, quando você começa a segmentar ele, e você vai ver que tem isso aqui vira uma coisa enorme, estruturalmente falando. Então, quando você estrutura um relatório, acaba que você já tem um arquivo de pelo menos 9 páginas ali. Porque cada página traz uma informação específica. Para depois você entrar com o conteúdo a qual você vai tratar no seu relatório. Então, o que é? Aí a gente tem elementos obrigatórios, a gente tem elementos que não é obrigatórios. Eu disponibilizo um modelo para vocês aí no SIGA. Esse modelo, ele traz somente, tá? Que é o modelo que vocês vão seguir para resolver minha atividade avaliativa. Ele só traz os elementos obrigatórios. Vocês só precisam apresentar para mim os elementos obrigatórios. Quais são? A folha de rosto, que é onde a gente vai ter identificação. Errata é opcional, caso seja uma segunda versão do seu relatório e você tenha cometido algum erro, esteja informando a correção desse erro, numa segunda versão do relatório. Agradecimentos. O resumo. Então, resumo sobre o que o relatório fala.
ele é obrigatório aparecer. Aí opcional, lista de ilustrações, né, de figuras, lista de tabelas, de abreviaturas e siglas, de lista de símbolos. Tudo isso é opcional. Então, para o relatório que eu estou cobrando aqui na disciplina, já que ele é opcional, eu não preciso exigir ele de vocês. A gente deixa essa estrutura aí só para o TCC. Lá na estrutura do TCC, esses temas aí, nesses subtemas aparecem. Sumário. Obrigatório. Então, um relatório tem que ter o sumário, a divisão de cada seção, de cada capítulo, se ele for dividido em capítulos, e suas devidas subseções ali com as respectivas páginas. O que são os elementos textuais, né? Os elementos textuais aqui são todos obrigatórios. E são nos elementos textuais que nós temos o desenvolvimento do relatório em si. Então, todo o conteúdo do seu relatório, ele está apresentado na introdução, no desenvolvimento, que é o que você está avaliando ou que você avaliou no relatório, e as considerações finais sobre essa análise sua. Os elementos pós-textuais, o único elemento obrigatório aqui são as referências bibliográficas que você utilizou como orientação, como norte para escrita do relatório. Então, preciso de apresentar um teorema, estou apresentando uma fundamentação, seja da mecânica, seja da elétrica. Se é uma fundamentação, você tirou isso de uma referência. Qual é a referência que você tirou? Então, o texto ele tem que ser referenciado, tá? Lembra, é um texto técnico. Técnico, a gente não cria toda a técnica. A gente aproveita muito e faz uso de muita técnica publicada e divulgada. Então, eu tenho que referenciar as fontes de onde eu retirei essas técnicas. Então, vou passar rapidamente aqui por cada elemento obrigatório, só esclarecendo. Então, a folha de rosto basicamente vai trazer para a gente o nome da organização, no nosso caso, o Cefet. E o nível ali, no caso de vocês, é aluno. Então, não precisa nem de fazer essa identificação. No caso da indústria Franciele, você pode falar lá, consultora Franciele, engenheira Franciele. Você pode dar esse título para você aí, tá? O título é o título do relatório, não o seu título de formação, não mistura as coisas. Subtítulo, se houver. Nome do responsável pela elaboração do relatório, ok? Local e ano de publicação. Ficou com um errinho aí na publicação do símbolo aí, ó, tá errado. Então, o ano de publicação. Qual é a vantagem? O modelo LaTeX já traz isso aqui pronto para você. A única coisa que você vai ter que fazer é preencher essas informações. O título do trabalho e o seu nome. O resto já sai lá pronto para você. Essa é a vantagem de usar o LaTeX. Bom, o resumo, né, que é a segunda parte obrigatória, ele é... A primeira atenção que você deve ter aqui é não confundir o resumo com o sumário, tá? Porque o sumário ele é um resumo do seu trabalho, que faz uma referência à estrutura do trabalho, mas que relaciona sequencialmente toda a ordem como o trabalho é desenvolvido. Então, a sua sequência lógica de desenvolvimento do texto, ela é apresentada no sumário. No resumo em si, você deve fazer o resumo da seguinte forma. O resumo se apresenta a área geral. 1, 2 frases. Tá? Na sequência, você mostra o gap, o problema a qual a técnica, aquela área geral que você está avaliando, ela tem. Dali para frente, na sequência, assim que você apresentou o problema a qual você está investigando, você vai fazer isso via... você apresenta o que o seu trabalho propõe. Então, você vai apresentar o que está sendo proposto, vai dar uma prévia das discussões, vai dar uma prévia dos seus resultados. Quando eu falo uma prévia, gente, é uma frase. Não é um parágrafo, é uma frase. É uma indicação para o leitor sobre o que ele encontrará nesse texto. Eu deixo um material suplementar, tá, que está aqui no final dos slides, que é um curso sobre escrita científica lá da USP. E nesse curso,
o professor, eu não lembro o nome dele agora, ele trata uma aula de 50 minutos sobre como escrever um resumo. É para artigo científico? É para artigo científico. Mas não tem problema. A mesma estrutura, a estrutura do resumo de um artigo e de um relatório técnico, ok? É a mesma estrutura. O que você pode fazer no relatório técnico é aumentar, estender um pouco mais o tamanho desse seu texto. Tá? É só essa a diferença. Então, eu peço que vocês olhem com mais calma e assistam essas videoaulas. Então, como que eu devo estruturar um resumo? Devo fazer isso, devo fazer isso, devo fazer isso. O que eu acabei de falar é falado e exemplificado em 50 minutos de aula. Assistam, por favor, esse curso, tá? Para que vocês saibam estruturar bem o resumo. Essa questão de estruturação de texto, ela é super importante. Super importante. Natália, essa questão aí de ter que colocar em língua estrangeira, para artigo científico, sim. Então lá você tem que ter pelo menos o abstract e o resumo na língua. Então, se você está fazendo em inglês, você vai ter o abstract e o seu texto está em inglês. Se seu artigo é em português, você vai ter que ter o abstract, que é o resumo em inglês, o resumo em português e o restante do seu texto em português. Para resumo, para relatório, você tem o resumo apenas na língua do relatório. Se o seu relatório é em português, o resumo será em português. Se o seu relatório for escrito em inglês, o seu resumo também será em inglês. Não há mistura de línguas aí na escrita do relatório. Então, se o seu relatório é português, ele todo será feito em português. Não tem a necessidade de apresentar o resumo aqui em inglês, ok? Introdução. A introdução é uma versão amplificada, muito mais discutida do seu resumo. Então, ela é formada, tá? Isso aqui é estrutura, não tem como você fugir. Ela vai ser formada ali de 4 a 5 parágrafos, tá? O primeiro, apresenta o assunto do relatório ou do artigo. Apresenta a lacuna, que é a falha ou fragilidade do método que você está analisando. Isso aparece no primeiro parágrafo. Então, vou falar aqui de controle. Controle é uma área enorme. Então, eu posso pegar um tema de controle, por exemplo, realimentação, linearização por realimentação. É uma área grande dentro do controle. Então, eu começo meu primeiro parágrafo falando sobre linearização por realimentação e no desenvolver desse parágrafo eu falo assim, olha, a linearização por realimentação tem esse problema, X, pronto. Então, eu apresentei a área e apresentei um problema grave dessa área. Isso eu fiz no primeiro. No segundo e terceiro parágrafo, a gente começa a fazer aqui o nosso estudo da arte, que é mostrar quais trabalhos foram publicados sobre esse tema que eu estou tratando e como o problema que eu estou tratando no meu relatório, como que ele foi abordado nessas outras soluções encontradas. Então, eu faço uma pesquisa. Vou lá, igual eu mostrei na aula passada, como deixei lá os videoaulas sobre como fazer a busca no site da CAPES, de periódicos, o periódico CNPq, na verdade, vocês vão lá, vão procurar temas, vão procurar artigos em português, em inglês, vão fazer uma revisão da bibliografia de como adotou-se estratégias para resolver o problema que você procura resolver aqui no seu relatório. Isso, dependendo do seu tema, dependendo do quão amplo é o seu tema, você pode dividir essa revisão em até 2 parágrafos. Tá? Em até 2 parágrafos. Nesses 2 parágrafos, você pode colocar ali, o ideal é que você tenha, lógico que depende da amplitude, do tamanho que e da complexidade que é esse problema, de quantas áreas e quantas sub-áreas esse problema envolve. Você coloca ali 10, 20 revisões, referências bibliográficas, que são trabalhos publicados sobre como tratar esse problema seu. Tá? Então, são 2 parágrafos intensos. Basicamente, você fala assim, olha, no trabalho X,
é apresentado essa abordagem e verifica-se esse resultado. É bem curto, você não vai contar o trabalho do outro sujeito. Você mostra de onde ele partiu, como ele abordou o problema e qual foi o resultado por ele alcançado. Tá? É isso que você faz na revisão aí na revisão dos trabalhos, quando você descreve ele. A apresentação do trabalho proposto. Então, fez a revisão bibliográfica, você fala assim, olha, no presente trabalho é proposto adotar essa estratégia, avaliar a estratégia nesse sistema, por exemplo, vou avaliar aqui, por exemplo, usando um sistema de tanque, ou vou usar um carro autônomo, e vou avaliar, vou quantificar a performance do que eu estou propondo usando esse e esse índice. Espero alcançar esse resultado. Então, você descreve como o problema será tratado, uma breve descrição da metodologia que será abordada, os resultados esperados, ok? Isso tudo no meu terceiro ou quarto parágrafo, né? Dependendo do tamanho que eu dei de revisão ali. Por fim, no último parágrafo, eu falo sobre a organização do texto. Então, na seção 1, que é essa daqui, é apresentada uma revisão geral sobre o problema. Na seção 2, é apresentada uma revisão sobre os principais métodos utilizados necessários para o desenvolvimento desse relatório. Na seção 3, tem-se o desenvolvimento do trabalho proposto, apresentando a formulação do problema, não sei o que, e pronto. Na seção 5, a discussão e resultados do trabalho. Então você apresenta para o leitor como o trabalho estará organizado, certo? Isso tudo na introdução. Desenvolvimento. Então chegamos lá na parte textual do relatório, tá? Eu gosto muito de dividir essa parte textual aqui. Primeiro, gosto sempre de tratar uma sessão ali como preliminares. Qual que é essa sessão? É uma sessão ou capítulo em que você faz uma revisão, tá? Simplificada, vamos dizer assim, sobre os principais métodos envolvidos no desenvolvimento do seu relatório. Por exemplo, tá? Você está tratando um problema de controle. Aí esse problema seu de controle ele vai ter um modelo, uma equação matemática que descreve ele. Descreve a dinâmica do seu sistema. Para chegar nessa dinâmica, você pode ter usado teorema A da física, teorema B da mecânica, teorema C da elétrica. Mas o objetivo do seu relatório não é a modelagem. Se o seu objetivo não é a modelagem, eu tenho que fazer revisão então desses métodos, desses teoremas lá da física, da mecânica, da elétrica? Não. Você tem que fazer a revisão sobre os métodos de controle que você vai tratar lá. Então, se é método de controle, você vai projetar controlador PID, você vai dar revisão sobre como projetar um controlador do tipo PID. A realimentação de estados, então você vai dar uma revisão sobre os métodos de realimentação de estado. Aqui, gente, se vocês não tomam cuidado nessa sessão ou nesse capítulo de revisão de métodos, ele fica amplo demais. Porque um método puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. Quando você vai ver, você escreveu aqui uma bíblia de tão grande que poderia ficar essa sessão de revisão de método. Então, você tem que conseguir sintetizar e falar assim, olha, quais são os principais métodos envolvidos no meu trabalho? O que eu preciso fazer para desenvolver? Quais métodos eu preciso para desenvolver o meu trabalho? E você vai revisar esses métodos. Se ele precisa de um outro método, por exemplo, ele precisa lá, ele faz uma referência ao teorema dos eixos paralelos, lá da mecânica. Beleza. Você cita o teorema do eixo paralelo e deixa uma referência para quem não souber o que é eixo paralelo, teorema dos eixos paralelos, saber onde encontrar esse teorema dos eixos paralelos. Ok? Na segunda parte do desenvolvimento, você vai ser, então, o seu desenvolvimento do seu trabalho. Você fez um desenvolvimento matemático, analítico, o que você fez? Quais as condições que vocês estabeleceram para alcançar os resultados? O que você está propondo? Então, aqui você descreve a metodologia. É uma análise de um forno que você está fazendo. Você está lá na indústria e vai fazer a análise desse forno. Então, você fala assim, olha, estou analisando esse forno, descreve as características desse forno, apresenta problema desse forno, tenta dar números para esse forno,
ok? É a chance que você mostra, então, que você tem para mostrar pro professor, é a chance que você tem de mostrar pro cara que te contratou lá para dar consultoria, ou pro seu chefe dentro da indústria, que você sabe do problema que você está tratando, que foi designado para você avaliar, ok? Então, aqui você descreve tudo o que você precisa para chegar na parte de discussão do problema. Discussão do quê? De como eu tratei esse problema, que é a parte final da minha sessão textual, que é a parte de resultado e conclusão. Então, na parte anterior, tá? Na sessão anterior, eu especifiquei o problema, mostrei como que eu vou tratar esse problema, mostrei que eu sei realmente o problema. Então, eu estou propondo uma solução. O momento de propor e apresentar a solução, de formular a solução, é nesse momento aqui. É no desenvolvimento matemático, é ao estabelecer as condições para a realização do experimento. É aqui que você apresenta a sua solução. Apresentar a solução é uma coisa. Outra coisa é avaliar. Então, agora eu pego essa solução proposta e vou avaliar. Posso avaliar isso por simulação, posso avaliar isso indo lá no forno e mudando a temperatura dele de 500 graus para 700 graus Celsius, depende do processo, do que eu quero fazer. Pode ser um processo simplesmente para tratamento térmico. Então, tem uma série de coisas. Então, você agora vai pegar esses resultados, seja prático, seja experimental, e vai discutir esses resultados. Você tem que ter uma discussão analítica, tá? Qualitativa, em que você vai dar uma visão geral sobre o resultado encontrado, mas você tem que ter uma análise quantitativa do resultado alcançado. Então, engenheiro não vive sem número. Se você quer fazer uma discussão, você precisa dar números. Então, você precisa de quantificar o quanto aquilo melhorou, o quanto aquilo piorou, qual que é o resultado disso para a produção do sujeito lá. Porque se você é um engenheiro, você está num processo produtivo. Então, quanto que isso melhorou, quanto que isso piorou? Você precisa de quantificar. Você precisa dar número. E a partir desses números, você fala assim, olha, ficou pior, ficou melhor por conta desse problema aqui. Então, o número te direciona a dar solução. Ok? E faz a conclusão do relatório. Então, você faz uma recapitulação geral sobre tudo que você propôs. Foi proposto esse método, a partir desse método verificou que a abordagem proposta foi boa ou foi ruim por esse motivo. Sugere-se que seja adotado isso. Isso é a conclusão, as considerações finais do trabalho. Então, você pode fazer um compacto sobre todo o trabalho, falar que ele foi bacana ou que ele foi ruim, e o que pode ser melhorado ou o que não pode ser melhorado no processo, as limitações do que lhe restringiu durante o desenvolvimento do respectivo trabalho. Tá? Essa é a estrutura. Lógico, no final aqui, você tem que trazer as referências bibliográficas, porque, igual eu falei, a gente vai usar um monte de conceito, de teoria, que não é possível você desenvolver tudo. Você está pegando coisa pronta de outra pessoa. Se você pegou coisa pronta de outra pessoa, referencia. Tá bom? Conta de onde foi a fonte bibliográfica que você utilizou. Orientações gerais, tá? Por quê? Uma coisa é ver eu falar aqui sobre relatório. Outra coisa é você pôr a mão na massa para escrever um relatório. Então, liste a sequência das informações a serem apresentadas no texto. Faça um rascunhozinho. Como que eu vou organizar o meu relatório? Eu vou ter que apresentar isso, vou ter que apresentar isso, vou ter que apresentar isso. Estabelece uma sequência, faz um rascunho antes de você começar a escrever o relatório. Um rascunho da estrutura do relatório, tá? Porque se você começa a escrever sem ter essa estrutura rascunhada, você vai escrever demais. E você não tem tempo para escrever demais, as pessoas não têm tempo para ler coisas demais. Você tem que conseguir sintetizar as informações que você precisa passar, ou sua informação vai ficar perdida. Bom, selecione os tópicos que irão compor a sua revisão de método. Seja criterioso. O que é realmente necessário para que eu possa desenvolver esse trabalho? Quais são os métodos extremamente necessários para que eu possa desenvolver o meu trabalho? E técnicas.
Você sempre vai pegar a origem, tá, ô Eric? A sua pergunta ela é muito interessante. Todo trabalho técnico que você for fazer, ele é referenciado. Aliás, todo trabalho que você for fazer, não. Todo trabalho técnico que você pegar, ele é referenciado. Se você está pegando nesse texto informação de uma terceira pessoa, você já está pegando essa informação a partir da análise do autor desse material aí ao qual você está consultando. Então você não está fazendo a sua análise sobre aquele conteúdo. Então a obrigação de quem escreve o texto é ir na fonte original. E a partir da fonte original, você fazer a sua interpretação sobre aquele assunto. Então, todo texto que você pega, ele é referenciado. Se você precisa de algo mais específico, você vai na sua fonte original. Quando? Quando você está consultando principalmente artigos. Fonte original para nós aí, ou é um artigo de marco zero, ou é um livro, por exemplo. Se essa fonte que você está utilizando é um livro, beleza, você partiu do livro. Agora, se você está num artigo, esse artigo usa um conceito que não foi ele que desenvolveu, você vai citar, você vai ter que procurar essa fonte original desse conceito e citar a fonte original desse conceito. Então, você vai buscar sempre, para esse caso aí, você busca a origem de tudo aí, como você colocou aqui no seu texto no chat. Se houver desenvolvimento de algum equacionamento, se tem um desenvolvimento matemático, faça usando variáveis. Não faça substituição de números. Tá? Vou mostrar isso mais à frente. Lembre-se de mostrar qual é o ponto de partida, qual é o ponto de chegada aí do seu equacionamento. O passo a passo do equacionamento não deve ser mostrado. Então você vai falar lá, substituindo a equação 2. Na equação 1, obtém-se isso daqui, põe o resultado. Aquele monte de manipulação algébrica que você teve que fazer ao substituir a equação 2 na equação 1, isso você não mostra. Você mostra, olha, saí da equação 1 e 2 e estou chegando nesse resultado aqui. Uma vez finalizada a etapa de equacionamento, use referência cruzada e substitua valores numéricos e apresente o resultado obtido. Então veja, primeiro a gente tem uma solução analítica geral. Tá? Na engenharia isso é super comum. Então você vai chegar numa equação que ela é só letras. Futuramente, na hora que você precisar dessa equação que é só letras, você adapta e personaliza, né, essa equação para o problema que você está tratando. Então fala, estou tratando um problema lá de um forno elétrico. Quais são os dados, os parâmetros físicos desse forno elétrico que interferem nessa minha equação? Vou lá e vou substituir todos esses parâmetros. Então, olha, usando a equação 3, para o sistema que está sendo tratado, ele possui essa dinâmica. Então, você substitui as variáveis e dá números, valores para aquelas variáveis, mas quando você chegar na parte de exemplo, tá? Cuidado com a inclusão de gráficos, de figuras, tá? Às vezes vocês quebram demais as figuras. Então você precisa de colocar sinais. Você quer fazer comparação de sinais. Resposta de sistema. As respostas têm que estar no mesmo gráfico. As linhas dessas respostas têm que estar no mesmo gráfico. Por quê? Senão ficam figuras separadas. Você não consegue diferenciar. E fazer a devida análise. Por quê? Você precisa estar no mesmo gráfico, na mesma escala, para você saber o que é melhor, o que é pior, onde um acertou, onde o outro falhou. Só assim que é possível fazer a comparação. É o que eu acabei de falar aí, está no item 7. Atenção às escalas e fontes das figuras, tá? Isso aqui é figura geral. Cuidado com a resolução das figuras. É importante você ter uma figura no relatório com boa resolução. Se você pôr uma figura de qualquer jeito, seu trabalho pode estar maravilhoso, mas você vai jogar ele fora. Tá? Você vai jogar ele fora, porque você pega uma figura lá que você não consegue ler o gráfico, que você não consegue... Para que serve aquela figura? A figura, se ela está no texto, ela tem que ter um sentido. A pessoa vai ter que conseguir ler a figura e interpretar ela relacionando com um problema. E outra, se você usa uma figura,
essa figura tem que ser chamada no texto. Então é o gráfico da figura ou é o diagrama esquemático do sistema que você está tratando. Você tem que discutir essa figura no seu texto. Se você não discute a figura no texto, por que você colocou essa bendita figura no seu relatório? Falar, olha, na figura tal tem um sistema. Beleza. Para que você colocou a figura do sistema? Você tem que falar, olha, nessa figura pode ver a bomba, pode ver o sistema, vai ver o sensor. Você explica o funcionamento do sistema que você quer. Ou faz a análise do gráfico, se for o caso, baseando na resposta gráfica que você tem. A figura, ela é um elemento auxiliar para o texto. Então, quando você coloca uma figura num arquivo tipo relatório ou tipo artigo, você precisa obrigatoriamente discutir da figura. Não interessa qual a natureza da figura, você tem que discutir. Senão não faz sentido. É algo só para encher linguiça e aumentar o número de páginas no texto, tá? Turma, nosso horário aqui já passou aqui 5 minutinhos. Eu vou fazer o seguinte, eu volto na próxima aula desse ponto aqui, apresentando os erros comuns aqui sobre escrita de relatório. E fecho, tá? Que deve ser minha última aula já, pelo que eu vi no cronograma, e fecho, dou sequência nos slides sobre como fazer uma apresentação. Dou essa orientação também. E se eu não me engano, daqui 15 dias começam as apresentações do seminário. Tranquilo? Então eu paro nesse slide aqui e deixo para tratar esses erros comuns na escrita de relatório na próxima aula. Então eu mostro aqui um monte de problemas, o que é certo, o que é errado. Já vou subir o material para o SIGA. Assistam esse curso de escrita científica, tá? Que está linkado nesse botão aqui do PDF. Ele vai te ensinar a escrever cada uma dessas sessões que eu passei. Cada uma. São 8 videoaulas. Você não precisará assistir as 8 videoaulas para desenvolvimento do relatório. Você deve ter que assistir talvez umas 3 aulas apenas, aulas de 40, 45 minutos, mas que vai te dar uma boa orientação. Além disso daqui, eu vou deixar, tá, no SIGA um material complementar também em PDF, para que vocês possam fazer a leitura. Turma, escrever é muito simples. Desde que você aprenda qual é a estrutura que você tenha que escrever. O texto ele é difícil quando você não sabe para quem, como você deve escrever. Aí vira um Deus nos acuda, vira um inferno na vida. Porque você vai escrever, trabalhar e vai fazer um negócio ruim. Tá? Ô Gabriel, eu não olhei e vou olhar essa semana. Questão dos temas de pesquisa aqui eu não retornei ainda. Então vou fazer isso essa semana. Não avaliei ninguém porque tinha um monte de gente aí entregando atrasado. Por esse motivo eu não iniciei a correção semana passada. Ok? Essa semana eu dou um retorno aí para vocês ao longo da semana sobre os temas de pesquisa aí pro projeto de pesquisa que vocês têm que escrever. Turma, é isso. Um abraço, obrigado. Se alguém tem dúvida antes de eu encerrar a aula aqui, alguém quer fazer alguma ponderação aí sobre o que eu falei? Bom, ninguém manifestou. Lembrando, eu não terminei aqui a apresentação do relatório por conta de horário. Semana que vem eu finalizo essa aula e falo sobre a apresentação. Tranquilo? Um abraço a todos aí. Então, boa semana. Qualquer dúvida, me retornem aí via chat ou via e-mail, caso tenham dúvidas. Tá bom? Boa semana para todos. Obrigado pela presença aí de todo mundo. Um abraço, gente.